Vamos lá, pequeno resumo aqui sobre oferta e demanda agregadas. Começando aqui pela relação entre demanda e oferta, explicando cada curva. Começando aqui pela demanda, a gente já percebe que existe uma relação inversa, né? Ó, aqui a curva. O que é que isso quer dizer? No gráfico aqui, que relaciona o preço com a renda, quanto maior o preço, menor a renda. Né? E quanto menor o preço, maior a renda. Sempre a gente tem essa relação. Preço e renda são fatores endógenos. Logo, se mudar qualquer um deles, essa mudança vai acontecer ao longo da curva, né? Aqui está um exemplo. Aqui, por exemplo, eu alterei o preço ou a demanda. Ó, aqui, vamos dizer que esse aqui era o 1, esse aqui é o 2. E a gente percebe que a mudança foi ao longo da curva, quando eu tinha esse ponto e depois eu vim para esse aqui, né? Aqui eu posso ter mudado ou a renda ou o preço, mas eu não desloquei a curva, eu alterei o ponto dela, né? A alteração foi ao longo da curva. A demanda agregada é só nos pontos em que a IS toca LM. A gente vai perceber que a demanda vai ter uma grande relação com, vou até colocar aqui, ó, relação com ISLM. Ali, mais um pouquinho embaixo a gente vai perceber o porquê. Começando inclusive por aqui, ó, nos deslocamentos. Quando é que eu vou deslocar a demanda? Para cima ou para baixo? Nas mesmas situações em que se desloca IS e LM. Ou seja, políticas fiscais e monetárias. Qual vai ser a jogada aqui? Quando se falar em expansiva, aqui eu vou estar deslocando para a direita. Quando se fala em restritiva, eu vou estar deslocando para a esquerda, independente de ser uma política fiscal ou monetária. Por quê? No modelo ISLM, aqui ó, no IS são os bens e serviços, né? E aqui o mercado monetário. O que é que vai alterar isso aqui e o que é que vai alterar isso aqui? No caso aqui dos bens e serviços, vai ser a política fiscal. E aqui a monetária, né? A questão é que aqui na demanda agregada, qualquer uma dessas políticas vai alterá-la, vai deslocar a curva. Então, qual vai ser o fator determinante? Se é expansiva ou se é restritiva. Se for expansiva, direita, sempre, né? Pelo menos a tendência é essa. Se for restritiva, desloca para a esquerda. Isso aqui vai se repetir na questão já adiantando, do ângulo da curva, que também vão ser os fatores que já vem lá do modelo ISLM. Então vamos lá, vamos para a oferta agregada agora, né? A mesma relação entre preço e renda. Empresas ofertam mais quando os preços sobem, ou seja, quanto maior o preço, mais é interessante para a produção, né? Lógico, se tem algo mais caro, se algo aumentou o preço, eu vou querer, como empresário, produzir mais para vender mais e lucrar mais. A lógica é essa. Então, enquanto aqui ó, a gente tem uma relação inversa, aqui uma curva, né, negativamente inclinada, aqui a gente vai ter uma curva positivamente inclinada, né? E uma relação direta. Por que direta? Porque quando o preço sobe, a renda também sobe, né? No sentido da oferta. Mesma coisa aqui, preço e renda são endógenas, alteram ao longo da curva. E o deslocamento da curva da oferta? Bom, na demanda, a gente já viu que tem a relação com o SLM. Já aqui vão ser os choques de oferta, os choques na oferta. E esses choques podem ser situações adversas ou favoráveis. Logo, já intuitivamente, a gente percebe que adversa é uma coisa negativa e favorável é positiva. Então, assim, a mesma relação, esquerda, quando for adversa, né, ó,
Aqui, falou em restrição, ó, política restritiva, esquerda. Adversa, esquerda também. Esquerda também. E aqui a gente vai adequar, para cima ou para baixo. Se a gente observa aqui a curva da oferta, se está dizendo que vai ser para a esquerda, esquerda é para cá, né? Logo, é esquerda e cima. Né? Mesma coisa aqui. Se for favorável, é direita e baixo. E aí a gente vai observar o que acontece. Vamos dizer que o ponto aqui, sei lá, era aqui. Deslocou para cá. Então, eu aumentei a renda e diminui o preço no deslocamento da curva de oferta para direita e para baixo, né? No caso de um choque de oferta favorável. Eu não vou explicar cada um porque é só fazer o gráfico e descobrir as relações. O que é que acontece quando desloca quando eu pratico, quando acontece um choque de oferta adverso. Bom, se eu sei que vai deslocar para a esquerda e para cima, aí eu vou observar. Aqui, ó. Aumentou o preço, diminui a renda. É isso. Aqui, dando os exemplos, né? Ó, vão ter os 4 exemplos aqui. Aqui no caso da demanda, aqui no caso da oferta embaixo. Política fiscal monetária expansiva deslocou para cima. Política fiscal monetária restritiva deslocou a demanda, né, para baixo. Oferta, choque adverso, esquerda e cima. Choque favorável, direita e baixo. E aí eu vou descobrir as relações, certo? Vamos lá. O pleno emprego, né, que é o ponto de equilíbrio, que é quando a curva da oferta agregada toca a curva da demanda agregada. E aqui a inclinação da demanda. O que é a inclinação da demanda? Lembra que eu falei que tem uma grande relação com o ISLM, né? Iniciando pelo deslocamento, continuando pela inclinação. Então, sensibilidade do investimento aos juros e multiplicador de Keynes, aqui, por exemplo, deslocariam a curva, aliás, mudariam o ângulo de qual curva? Da curva IS, né? E aqui, ó, a gente vai ter essa situação da IS e aqui deslocaria da LM, mas ambas vão servir para alterar a inclinação da curva da demanda. Então, ó, vou escrever aqui mais uma vez. Grande, que letrinha feia, relação com a demanda agregada. Então, sensibilidade de investimento aos juros. Quanto maior a sensibilidade de investimento aos juros, menor a inclinação. Menor a inclinação, mais horizontal, certo? Mesma coisa, o multiplicador keynesiano, quanto maior, menos inclinada. É uma relaçãozinha meio inversa, né? Mais, menos. E lembrando que menos inclinação tende a horizontal, a ficar a curva horizontal, né? Por que eu destaquei esse aqui de baixo? Porque ele aqui é inverso, né? Ou seja, quanto mais sensível, mais inclinado e aí menos horizontal aqui no caso, né? Aliás, mais horizontal também. Não, aqui é menos horizontal. Vai ser mais vertical aqui, certo? Então esse aqui só que eu destaquei, que é a sensibilidade da demanda por moeda aos juros. Porque vai ter por moeda, né, e a renda. Então, quando houver uma maior sensibilidade de moeda aos juros, a curva vai ser mais inclinada. Logo, ela vai ser menos horizontal. E a inclinação da oferta vai ser geralmente essa aqui, né? Que é o que a gente observa no curto prazo. E aqui são os extremos. No longo prazo, ela vai ser 100% vertical, 100% vertical, e no curtíssimo prazo ela vai ser totalmente horizontal, totalmente isso aqui. E a gente observa aqui, ó, no curto prazo, isso aqui é o que interessa a gente, certo? Então, no longo prazo, a gente vai sempre observar que isso aqui já é sabido, né? No longo prazo, os preços são flexíveis, os fatores de produção também são 100% flexíveis, etc.
Agora, no curto prazo, esse aqui é o que importa, né? Os preços são levemente rígidos e a curva positivamente inclinada, né? E no curtíssimo prazo, preços totalmente rígidos, tendendo sempre aos extremos, certo? Aqui esses dois tipos de inflação, inflação de demanda e de custo. Basicamente, aqui, quando se falar em inflação demanda, vai ser o excesso da demanda, né? Se eu tenho muito excesso, o preço vai aumentar. E o preço aumentando, eu vou estar deslocando a minha curvinha aqui da demanda para a direita, fazendo com que o preço seja maior e a renda também seja maior, certo? Aumento de preços e renda, inflação demanda. A política, isso aqui é um detalhezinho interessante. A política monetária expansionista é considerada um subtipo de inflação, chamada inflação monetária, que a gente vai observar mais um pouquinho detalhado ali na frente, certo? Inflação de custo. Inflação de custo, em palavras bem resumidas, seria um aumento no custo da produção, certo? Que vai equivaler o quê? A um choque de oferta adverso, né? Vai acontecer o quê? Deslocar a... Se é adverso, é para a esquerda, né? E no caso aqui, ó, esquerda e cima, como foi visto ali em cima. Então, quando aumenta o custo, que custo é esse? Qualquer custo. Salário, imposto, matéria-prima, etc. Qualquer situação que aumentar os custos vai deslocar a oferta agregada para a esquerda e naturalmente para cima. E aí aqui é só o que acontece, né? Aumenta o preço e diminui a renda. Por quê? Isso aqui é até intuitivo. Se eu estou tendo um maior custo, eu estou desestimulando a oferta, naturalmente. Por isso que vai reduzir a oferta. Aumenta o preço, diminui a renda, diminui a produção, porque não está, né, com aumento de custo, não fica tão interessante. Denominando-se estagflação, que é maior preço e menos produção. E a inflação inercial é aquela que se perpetua no tempo. Por quê? Porque ocorre indexação da economia. A inflação é aumentada não observando fatores como esses aqui que a gente estava olhando, mas sim a inflação passada. Por exemplo, se a minha inflação ano passado foi 10%, eu automaticamente, como produtor, virou o ano, eu já aumento meu preço em 10%. Por quê? Considerando isso aqui, né? Só que isso vai se perpetuar no tempo. Por quê? Se eu aumentei 10% baseado no ano passado, ano que vem eu vou aumentar mais 10% baseado nesse ano. E aqui vai ser um ciclo vicioso, certo? Isso aqui é a inflação inercial. Inercial, lembrar de indexação, que é quando a gente considera o passado. Agora uma parte um pouco mais teórica. Vamos lá. Consequências da inflação. Provoca distorções na economia. Isso aqui é um fato, né? Perda do poder aquisitivo da população e piora a distribuição de renda. Afeta também a arrecadação de tributos, ocasionando o efeito Tansey, que aqui a gente vai ter também, ó, o efeito Tansey da despesa, que nada mais é do que a perda do valor real, né, das receitas públicas. Ou seja, se, sei lá, um bilhão que eu arrecadaria com inflação menor, eu arrecadando ele mais um pouquinho ali na frente, não vai valer a mesma coisa. Isso é muito intuitivo também. Por outro lado, o efeito Tansey da despesa é quando o governo adia uma despesa. Ou seja, ocorre a redução da despesa real, certo? A despesa real é menor. Uma dívida de R$ 100 continua sendo uma dívida de R$ 100, se ela não estiver baseada na inflação. Porém, se eu pagar ela no momento pós-inflação, né? Ou seja, eu contraí a dívida agora. Se eu pagar daqui a 2 anos, com uma inflação maior,
eu não vou estar pagando realmente os R$ 100, eu estar pagando um valor considerado menor de acordo com a inflação, certo? Além disso, a inflação funciona como se fosse um imposto sobre as pessoas que detêm moeda, que é chamado o imposto inflacionário, ou seja, você está perdendo valor para a inflação. E isso aqui acontece muito quando o governo emite moeda. Por quê? Porque acontece o aumento da inflação e o aumento da receita via senhoragem, certo? De acordo com que uma emissão de moeda é uma política monetária expansiva, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, vamos lá. A gente tem aqui a curva LM e S, né? Uma política monetária expansiva vai deslocar a LM para aqui, né? Então vai aumentar a renda, né? Assim, vai aumentar a renda. Aqui é os juros e aqui é a renda. Se eu estou aumentando a renda, eu estou aumentando imposto. Quem é que está ganhando com isso? O governo. Quem é que está perdendo? A população, que perdeu o. Por isso que é chamado o imposto inflacionário. As pessoas, ao mesmo tempo que perdem o valor, a perda do poder aquisitivo, o governo arrecada mais impostos, certo? Nesse tipo de situação, né? Porque em outros tipos de situação o governo também perde. Mas na emissão de moeda, não. O governo ganha, por isso que é chamado o aumento da receita via senhoriagem, certo? Ok, e é justamente o que foi explicado, né? Esse conceito é devido ao fato da inflação aumentar a arrecadação e diminuir o poder aquisitivo das pessoas. Ocorre distorção do sistema de preços, por quê? Porque aqui vai acabar com a relação entre demanda e oferta, né? Que o comércio em geral ele vai se ajustando conforme o sistema de demanda, de preço, de matéria-prima e etc. Só que a inflação acaba com essa relação, ela atrapalha, ela não vai refletir exatamente essa sinalização, né? Ou seja, entre escassez de bens e custos de produção. Outra distorção é a retração do investimento, certo? Por quê? Geralmente há uma preferência por investimento no mercado financeiro, visto que os fatores de produção estão mais caros e o fato de os juros são ficou um pouco, né? O português falhou aqui, mas é basicamente isso. Ao invés de eu investir em fatores de produção, eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar no mercado financeiro, né? Porque com a maior inflação, a tendência é também os juros subirem, né? E aí fica mais interessante o meu dinheiro ser multiplicado por meio dos juros do mercado financeiro do que eu estar investindo em um momento de inflação. Outra distorção é o prejuízo do sistema bancário. Por quê? Ou seja, também pode acontecer isso, né? E aí por quê? Porque as pessoas vão também, algumas delas, né, vão tender a proteger o patrimônio contra a perda do poder aquisitivo. Portanto, ao investir em ativos reais, o poupador deixa de colocar seu dinheiro em aplicações financeiras no banco. O que quer dizer isso aqui? Nesse caso aqui, ó, eu tirei essa aqui de cima dos fatores de produção para o mercado financeiro. Mas vamos dizer para o mercado financeiro. Mas vamos dizer que a inflação está aumentando de uma forma tão grande que nem o mercado financeiro está dando conta. Aí o que é que eu posso fazer? Colocar em ativos reais. Ou seja, se eu compro uma casa, se eu compro um imóvel, um terreno, um prédio, seja lá o que for, ele vai aumentar de preço de acordo com a inflação. Se a inflação aumentou, o valor dele vai estar protegido. Esse imóvel também vai ser mais valorizado. A ideia é justamente essa, né? Aumenta também os custos de transação, tudo fica mais caro, né, com a inflação. E também a inflação desestabiliza as contas externas. Por quê? Porque faz com
com que as exportações diminuam. Ou seja, se o meu preço está mais caro, a tendência é que a demanda diminua. Por isso que a curva da demanda é negativamente inclinada, né? Então, se aumentou a inflação, é porque aumentou o meu preço. Se aumentou o meu preço, o exportador lá fora ele vai reduzir a minha compra. E por outro lado, ou seja, isso aqui a gente já viu que vai diminuir a exportação. Por outro lado, se aqui os produtos estão mais caros, eu vou buscar importar também, né? Eu vou buscar importar, ver que lá fora pode ser que eu encontre produtos mais baratos do que os nacionais. Então, sintetizando, a inflação desestimula a exportação e estimula a importação, que ocasiona num, numa desestabilidade da balança de pagamentos, certo? Medição da inflação, a gente tem aqui esses dois principais índices e esse terceiro, que é a média dos dois de cima, o de ficha. O que é interessante decorar isso aqui, ó. Vamos lá, vamos pensar nesse índice de Pasch. Lembrar do Porsche. O Porsche é um carrão, né? Então, geralmente, ele vai subestimar os outros carros. Ou seja, o índice de Pasch, ele tende a... Índice de Pasch tende a subestimar a inflação. Logo, por outro lado, o de Las Paides tende a superestimar a inflação. E o Fischer é a média geométrica entre os dois, não é a média aritmética, né? A média aritmética seria somar um mais o outro, dividir por 2. Aqui é a multiplicação, depois faz a raiz quadrada, certo? Índices oficiais de inflação. O principal deles é o IPCA, informações que devem ser gravadas, né? O IPCA é o índice utilizado para se observar a questão da inflação. Quem é que calcula? O IBGE. Ó, o IBGE tem por objetivo medir a inflação um conjunto de... ele vai observar um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, né? Vamos marcando aqui o que é importante, ó, no varejo, IBGE, referentes ao consumo pessoal das famílias. Trata-se de um índice que é utilizado pelo governo brasileiro para o atingimento da meta de inflação anual. O IPCA olha para a inflação dos bens e serviços que compõem a cesta de consumo daquelas famílias, ó, de 1 a 40 salário mínimo, né, que elas têm de renda. Sua pesquisa é feita nas regiões metropolitanas, ou seja, ele não observa as zonas rurais e são de regiões metropolitanas, certo? Então, ó, zona urbana e nem todas. IGPM, Índice Geral do Preço do Mercado. Pontos importantes, aqui é FGV e a diferença é o seguinte, esse aqui já é utilizado para correção de contrato de aluguel e uma diferença entre o primeiro é que esse aqui vai observar também, ó, os preços do atacado, porque lá no caso do IPCA é 100% do preço do consumidor, mas aqui ele vai observar o atacado e a questão da construção civil, né? E o IBGE calcula também o INPC. Qual vai ser a diferença aqui? Ele vai observar aqui a questão de 1 a 5 salários mínimos e o principal foco dele, enquanto no IPCA vai ser a questão da inflação, aqui ele vai observar as questões salariais e ações trabalhistas, né? Então a gente pode dizer que um aumento no salário mínimo observa mais o NPC que o próprio IPCA. O principal aqui é saber que o IPC é calculado pelo IBGE, ou seja, sempre que tiver PC, ó, esse PCzinho aqui, vai ser o IBGE, né? Ó, PC. Sempre falar em preço consumidor, aí vai ser o IBGE. E que mede a inflação ao lado do consumidor. Já o IGPM é calculado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e mede a inflação no atacado, né? Além da questão da construção. Regime de metas é o regime utilizado pelo governo brasileiro, em que ele
utiliza desde 97 e funciona com metas máximas para a inflação, com uma taxa de erro, digamos assim, de 1,5%. Então, vamos dizer que aqui ele fixou uma taxa em 5%, e aí ele pode variar entre 3,5% a 6,5%, né? E o outro detalhe aqui muito importante é que ele vai colocar essa meta 3 anos anteriores ao ano que se mede. Por exemplo, a meta de 2020 foi definida em 2017, certo? Isso aqui, ó, 3 anos de diferença. Essa meta é decidida pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é formado por duas pessoas, quais sejam ministro da Economia e presidente do Banco Central, essas duas, que vão levar em consideração outras coisas, mas ela é definida por eles. E após essa meta ser definida por esse conselho, né, que é o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, aí o Banco Central vai atuar no mercado monetário por meio de políticas monetárias contracionistas ou expansivas para perseguir a meta estimulada, influenciando a compra e demanda por moeda, como foi visto no modelo ILS. Assim, as consequências, né, dessas políticas. O Banco Central tem seu próprio comitê, que é o Copom, que fazem reuniões, acho que são a cada 45 dias, em que eles votam e decidem a taxa Selic. Né, e a partir disso vai desenrolando a questão da meta. No entanto, para o regime de meta, esse regime de meta só vai funcionar se tiver três coisas, chamado trinômio econômico, que vai ser a reputação, credibilidade e transparência. Isso aqui nada mais é, sintetizando, que a confiança no governo. Ou seja, se ele tem uma boa reputação de cumprir suas metas, que isso também gera a credibilidade de que ele vai continuar fazendo isso, e a transparência, né? Ou seja, as atitudes ser públicas. No Brasil, a meta de inflação é calculada utilizando o IPCA, certo? Com intervalo de 1,5 percentual, e essa taxa é fixada para dali a 3 anos, né? Como eu falei mais acima. Curva de Phillips. A gente aqui vai observar na curva de Phillips que essa relação, né, desemprego e inflação, ela vai ter uma ligação maior com a curva da oferta, certo? Enquanto a gente observa o ILSM mais ali na curva da demanda, aqui vai se ter algo mais na curva da oferta. A curva é negativamente inclinada, o que diz que há uma relação inversa entre desemprego e inflação. Ou seja, é a questão do trade-off, né? Quanto menor o desemprego, maior será a inflação. E vice-versa. E aqui é uma explicação, né? Se a empresa produz muito, emprega muitos fatores de produção, ou seja, aqui ela está aumentando o emprego, né? Diminuindo o desemprego. Portanto, para produzir muito, o desemprego é menor. Só que uma maior produção leva a maiores custos. Maiores custos são repassados ao consumidor via inflação. Pronto, aqui já matou. Temos então que quanto maior o emprego de recursos, maior a inflação. Dizendo a mesma coisa de outra forma, quanto menor o desemprego, maior a inflação. Relaçãozinha inversa. Que nada mais é que um trade-off, né? Então, por meio das políticas, a gente vai escolhendo ali ou combate a inflação ou combate o desemprego. Aqui, nessa curva Phillips, a gente vai ter essas três versões que a gente percebe que aqui, ó, só tem isso aqui. Aqui já aumentou aqui, ó, e aqui aumentou esse finalzinho aqui. Aqui primeiro sempre a neoclássica, depois a aceleracionista, depois a nova clássica, né, de Robert Lucas. Como é que a gente vai decorar isso aqui? Primeiramente vamos entender o que é. Aqui, ó, N vai ser a inflação. E aqui vai ser apenas a relação entre inflação e desemprego. Aqui é a propensão, aliás, é a sensibilidade do desemprego à inflação. E por que tem U menos o N? O U e o N
é a questão do desemprego. A questão desse N aqui, ó, é o desemprego natural, que é aquele desemprego que é normal em toda e qualquer economia, em que a pessoa não está trabalhando porque ela não quer, porque ela sai do trabalho, porque ela vai estudar, enfim, por fatores naturais. Ela está sem trabalhar porque ela quer. Então, essa inflação ela tem que ser líquida, aliás, esse desemprego tem que ser líquido do desemprego normal, voluntário, certo? Então, por isso que reduz ele aqui. E essa é a primeira versão, que ela vai relacionar apenas essa inversão entre inflação e desemprego, certo? Aceleracionista, o que acontece aqui? Acrescenta a inflação esperada. O que é a inflação esperada? É aquela baseada nas expectativas adaptativas, que é a inflação anterior, que é o que eu falei lá em cima. Se eu tive 10% de inflação no ano passado, eu já coloco nesse. Eu colocando nesse, naturalmente, ano que vem eu já vou considerar os 10% desse ano. Então, ó, vai gerar inércia inflacionária. Ou seja, agentes olham para o passado para definir expectativas futuras. E aqui, na inflação esperada via expectativas racionais, então aqui, enquanto eu estou apenas adaptando ao passado, aqui eu estou sendo mais racional. Ele não olha para o passado para definir as expectativas futuras. Ele vai se basear nas informações disponíveis, certo? Então aqui o erro ele não vai acontecer de modo aleatório, mas por alguma informação incompleta, como diz aqui. Então aqui são as diferenças, né? E aqui não gera inflação inercial. Então, ou seja, a neoclássica ele vai relacionar apenas o desemprego, né? Aqui ele vai observar, ele vai esperar a inflação de acordo com as expectativas adaptativas, né? Observando o passado. Já aqui essa inflação esperada não vai ser uma expectativa adaptativa. Eu não estou adaptando o meu passado. Eu estou observando o que eu tenho de racional, de informações concretas, certo? A diferença é que aqui, ó, eu vou olhar de uma forma tão racional que eu vou incluir esse Azinho aqui. O que é esse Azinho? São os choques de oferta, que podem ser, eu posso ter um choque de oferta adverso ou favorável, né? Ou favorável. E aí, esses fatores combinados, no caso aqui, ó, na Novo Clássico, criada por Albert Lucas, vai me trazer uma inflação mais racional. Aqui é o que eu falei, né? Só explicando a fórmula, inflação, aqui a inflação esperada, aqui o choque de oferta, aqui o desemprego cíclico, né? Que é o desvio em relação ao seu nível natural. Ou seja, eu estou tirando o desemprego natural do desemprego involuntário. Expectativas racionais. As premissas são: os agentes econômicos otimizam, levam em conta as informações, não sofrem ilusão monetária, né? Que é o caso da expectativa adaptativa. Combate à inflação depende da confiança no governo, né? De acordo com o trinômio, que é a reputação, credibilidade e transparência. Vamos lá. Algumas observações antes de finalizar com mais alguns gráficos. Enquanto, no longo prazo, a oferta agregada é consequência do produto potencial da economia, no curto prazo, ela é explicada pelas relações de preço, pelas relações salariais. É aquela história, né, neoclássica, inclusive, que no longo prazo a gente vai seguir o modelo clássico, né? Ou seja, a oferta vai ser alinhada à demanda, os preços e salários vão ser totalmente flexíveis, etc. No longo prazo, tanto a oferta agregada quanto a curva Phillips são verticais. Um dos efeitos da valorização do real é a queda da inflação. Então, uma valorização no real acontece uma queda na inflação, uma redução de preços, certo? A inflação é um fenômeno concentrador de renda. Por quê?
quando se tem inflação, as pessoas mais pobres são as que mais sofrem, pois têm menor poder de compra. O aumento do salário mínimo, isso aqui cai bastante. O que é que gera um aumento de salário mínimo, por exemplo? Ocorre aqui uma elevação de salários, torna a produção mais cara. Se a minha produção está mais cara, vai levar o quê? Uma contração da oferta. Isso aí já foi visto. Como há diminuição da oferta, como a gente viu, vai haver uma queda no produto. E como eu vou ter menos produtos, eu vou elevar o meu nível de preços, gerando, assim, inflação. A curva de Phillips é uma forma alternativa de analisar a curva de oferta agregada. Fatores que determinam a inclinação negativa, ou seja, por que a curva da demanda é negativamente inclinada, né? Vamos ver. Primeiro, o efeito riqueza de Pigou atua sobre o consumo com preços mais baixos, ou seja, quando eu baixo o preço, a renda aumenta, certo? Isso aí vai ser o efeito renda, né? O que eleva o consumo. É como se eu ficasse mais rico. Efeito da taxa de juros de Keynes. O efeito da taxa de juros atua predominantemente sobre investimentos, né? Quanto menor os juros, maior investimentos. Isso aqui a gente já sabe também. O efeito da taxa de câmbio desse cara aqui. Um aumento dos preços locais faz com que diminuam as exportações líquidas, o que reduz a demanda agregada. Ou seja, se o meu preço aumentou, o meu exportador não vai diminuir o interesse dele em me comprar, né? Bom, vamos continuar aqui para finalizar. Agora, observando na prática como é a curva Phillips. Ela é aqui, ó, essa curvinha. Que apesar dela ter uma grande relação com a oferta, ela é meio que espelhada. Por quê? A oferta é aqui, né? Ela é aqui, ó, descendo. Ela parece, apesar dela parecer mais com a curva da demanda, o que diz respeito a ela, diz respeito também à oferta, certo? E a gente observa que isso aqui, ó, é proposital, ela baixa aqui. Por quê? A inflação pode ser negativa, que é o caso da deflação, né? É a deflação. Agora, o desemprego não tem como ser negativo, por isso que ela baixa aqui, certo? E aqui aquela formulazinha. Inflação, sensibilidade do preço à taxa de desemprego, taxa de desemprego normal. Aqui o deslocamento. O que é que vai deslocar a curva Phillips? São as expectativas adaptativas, né? Aqui considerando e aqui vai ter embaixo considerando o choque de oferta também. Aqui, na expectativa adaptativa, a gente já sabe que vai ser a inflação inicial. Considerando a inflação, paga essa aqui que está errada, ela está deslocando para cima. Então, a não ser que houve deflação, né? Mas geralmente, considerando que sempre há inflação e considerando que eu sempre vou ajustá-la inicialmente, no caso da expectativa adaptativa, eu vou sempre estar deslocando a curva Phillips para a direita e para cima, certo? E aqui considerando o choque de oferta, né? Favorável e adversa. Adversa, como eu tô, ó, vamos perceber aqui como ela é parecida com a curva da oferta, só que ao mesmo tempo ela é espelhada. Aqui, ó, quando eu tenho um choque de oferta, sim, um detalhe, né, que faltou explicar aqui. Aqui é a inflação e aqui é o desemprego, certo? Ó. Ops. É só lembrar que aqui ficam os preços, né? A inflação tem a ver com justamente o preço. E aqui o desemprego. Então, ó, quando eu tenho um choque de oferta favorável, ou no caso adverso, quando eu tenho alguma coisa adversa na oferta, eu desloco para onde?
para a esquerda. Só que aqui eu estou deslocando para a direita. Então, apesar dela ter, por exemplo, o choque de oferta, deslocar a curva da oferta e também deslocar a curva Phillips, sempre vai haver essa relação inversa entre as duas. Enquanto a oferta eu desloquei para a esquerda, aqui eu desloco, na curva de Phillips, eu desloco para a direita, certo? E aqui, quando tem um favorável, também é o inverso. Lá seria para a direita e aqui para a esquerda. E justamente vai ser explicado isso aqui embaixo. Deixa eu ver se vai estar aqui. Vai estar aqui. Mas vamos lá. Agora, vamos lá. Inclinação da oferta agregada. A gente já viu a curva Phillips, inclinação oferta agregada. O que acontece aqui? O que a gente estuda é isso aqui, ó, né? Que é o curto prazo. O que é que a gente tem no curto prazo? Preço levemente rígido e ela positivamente inclinada. A curva da oferta, como foi visto, né, lá em cima. Já no longo prazo, é tudo flexível. Sendo tudo flexível, eu vou ter a curva vertical, certo? Já no curtíssimo prazo, é totalmente rígido, não tem como mudar. E aí ela vai ser totalmente horizontal, como aqui ó, ocorre no 3, certo? Agora, sobre as inflações. Na verdade, eu estou repetindo isso aqui foi repetido. Né? Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Inicial de custo. Exatamente. Essa segunda parte aqui foi repetida, como já foi falado lá em cima. Então, vamos lá. Não sei como foi para lá em cima, mas vamos lá. Deslocamento da demanda agregada. O que é que vai acontecer aqui na questão da demanda agregada e na oferta agregada? Mais uma vez, mostrando a relação inversa entre oferta e curva Phillips. Aqui eu vou mostrar o deslocamento da demanda e da oferta em relação à curva Phillips, certo? E a curva Phillips é a relação de preço, que na verdade é inflação, com o desemprego, certo? Como é que isso vai se movimentar e a gente vai poder tomar várias conclusões. Então, qual vai ser a diferença aqui? Quando eu aumento o nível de preços e renda pelo deslocamento da demanda agregada, observa-se alteração ao longo da curva Phillips. Ou seja, quando eu envolver questão de nível de preço, de renda, quando eu deslocar a minha demanda agregada, na curva Phillips eu vou ter um deslocamento ao longo da curva, mas eu não vou ter deslocamento da curva Phillips, certo? Já na oferta, eu vou ter essa relação exatamente inversa. Se eu movimentei a oferta para a direita, eu vou movimentar a curva Phillips para a esquerda. Aqui, ó. Vai ser uma questão espelhada, né? E aqui, ó, por exemplo, eu desloquei para a direita a minha demanda agregada. Logo, eu tive uma alteração na minha curva Phillips ao longo da curva para cima. Então, ó, as duas foram para cima. Porém, aqui eu apenas tive uma alteração na própria curva. Eu não saí da curva, ela ficou no mesmo lugar. Só que eu saí do ponto A para o ponto B. Enquanto na oferta vai haver essa relação espelhada. Então, lembrando disso, que sempre uma é espelhamento da outra. Se o choque adverso nenhuma puxa para a direita, na outra vai puxar para a esquerda. E vice-versa. Curva Phillips no longo prazo é vertical. Isso aqui vai lembrar a relação de quê? Cadê? Cadê você, bonitão? Ah, deixa eu procurar aqui e já volto.
Achei. Então é justamente aqui, ó. A, a inclinação no longo prazo da oferta agregada e da curva Phillips, ambas vão ser vertical, certo? No longo prazo, 100% vertical, tanto a curva Phillips quanto a curva da oferta. E o que é que acontece no longo prazo? Isso aqui é muito interessante. Vou até marcar. Não há esse trade-off entre moeda e desemprego. No longo prazo, tudo se ajusta. A moeda, de fato, vai ser neutra. Aqui vão entrar as ideias clássicas, né? Ocorre a flexibilização total de preço e salário. O pleno emprego é alcançado. Não há trade-off entre inflação e desemprego. Então, isso aqui é importante saber que no longo prazo não funcionam essas relações. Elas vão funcionar apenas no curto prazo. E para finalizar, aqui é a lei de Ockham. Quer dizer que o crescimento econômico é inversamente proporcional ao desemprego. Ou seja, mais crescimento gera mais emprego. Quanto mais eu estou crescendo, mais eu estou gerando emprego. Lógico que aí vai ter outras explicações, né? Como, por exemplo, aumento de inflação. Só que aqui é só para definir essa lei de Ockham, que um maior crescimento econômico gera uma maior produção, um maior emprego de fatores de produção, no geral.